Oi, miniatura! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa fachada linda. Já dá um print aí no gabarito e fica até o final, porque tem muita surpresa, muita coisa boa para você aprender aqui comigo. Bom, gente, então aqui nós vamos fazer a parede, né, a base. Posicionei meu gabarito, fixei bem para ele não se mover. A princípio eu ia fazer um tipo de janela, mas depois eu resolvi mudar e fiz essa daqui. E aí eu venho com a minha agulhinha nos pontos, né, e venho marcando. Eu não gosto de usar caneta, carbono, nada disso, porque senão depois fica manchando a tinta. E aí, depois que eu fiz isso, já cortei e eu vou destacar essas partes aqui, ó. Desse jeito. Lembrando que o estilete tem que estar sempre bem afiado para não ficar rebarba, para ficar esse corte assim bem perfeitinho, tá vendo, ó? Bem assim. Aqui agora, essa parte, eu vou fazer as marcações, olha só, as marcações, as junções aqui para fazer as almofadas da porta e da janelinha. Então, aqui, olha, as marcações na minha porta. E aí, eu venho com o estilete e com a minha reguinha e eu vou marcar, ligar todos esses pontinhos fazendo o desenho. Mas aqui, olha, eu venho cortando só até a metade, mais ou menos, aqui desse isopor. Na verdade, eu vou fazer uma marcação, um vinco, né? Então, eu venho aqui com o meu estilete. Tô usando de precisão, mas dá pra fazer com outro também, desde que ele esteja bem afiadinho. Olha, eu venho aqui e num pontinho no outro, olha. Faço isso. E aí, eu vou fazer isso com todos os pontinhos, fazendo todos os desenhos, olha. E aí, eu faço tudo isso daqui. Então, aqui, olha, já tá marcado a porta, né? Essa parte de cima onde vai ficar o vidro, eu vou separar. Eu venho aqui e tiro. Com cuidado, pra não quebrar essa armação que a gente fez, né? Eu venho aqui e vou tirando. Depois, gente, esses pedacinhos que ficarem, você vem aqui com o estilete e puxa ele, tá? Mas pra não ficar assim, tem que estar com o estilete bem afiado. E aí, ele corta direitinho. Olha só, vocês vêm com bastante cuidado, ó. Daí fica assim. E essa parte aqui, olha, eu vou marcar. Eu venho com a minha canetinha sem tinta e eu venho vincando pra fazer o desenho, olha. E aí, eu vou desenhando aqui, onde eu já marquei com estilete, eu vou vincando, aprofundando esse cortinho, olha. Bem assim, ok? A janelinha também fiz os recortes de onde vai ficar o vidro. Aqui. Ó. Vou separar todas essas partezinhas. E aqui, olha, eu vou cortar aqui ao meio. Vou separar essa parte aqui. Aqui, então, olha, a parte da janelinha ficou assim. E a portinha ficou assim. Já fiz aqui o contorno, né, com a minha canetinha. E eu resolvi fazer um detalhe aqui também. Então, olha, já fiz também a marcação com o estilete. E agora eu venho com a canetinha vincando essa parte. Vou fazer um trabalhinho aqui em volta de onde vai ficar o vidro também, olha. Aí eu vinco, venho com bastante cuidado, ó. Vincando, ok? Vou fazer isso daqui na janelinha também. Olha, eu vou mostrar pra vocês como ficou depois que eu fiz todos os detalhes, olha, ficou assim. Agora, eu vou pintar a porta e a janela, vou pintar da mesma cor. Agora, para fazer a folha da janela, eu vou escolher uma bandeja mais fina, tá vendo que essa daqui tá com espessura de 4 milímetros, essa tá com espessura de 2 milímetros. Então, eu vou usar essa mais fininha, essa bandejinha mais fininha, ela veio assim mesmo, olha. Essa é ótima para fazer, porque ela nem tem borda. E aí, eu vou cortar quatro, né, retângulos, na verdade, com esse comprimento aqui. Esse comprimento menos a parte que eu vou fazer
da soleira, né, do portal aqui, né? Então, vai depender um pouco da que eu vou usar. Então, se eu for usar essa de 4 milímetros, olha, eu vou descontar 8, porque eu vou colocar uma de cá e outra de cá. Mas, se eu for usar essa mais fina de 2 milímetros pra fazer aqui, olha, aí eu desconto só 4, 2 de cada lado, ok? Então, o tamanho aqui, olha, da janelinha, porque ela vai encaixar por dentro, junto com a janelinha. É o tamanho daqui até aqui, menos os portais aqui, olha, que a gente vai usar, ok? Daí aqui, gente, só pra vocês entenderem o que eu fiz. Ela vai ficar montada assim, né? Mas, aqui, olha, eu descontei a distância que eu vou usar. Eu vou usar uma plaquinha de 4 milímetros, então eu descontei essa distância. E eu vou recortar, olha, em 4 partes pra fazer a folhinha dobradinha. E aí, eu venho aqui, olha, e eu vou fazer o mesmo trabalhinho que eu fiz aqui. Esse trabalhinho de almofada nessas janelinhas. Eu vou recortar aqui onde eu já marquei. Vou recortar aqui onde eu já marquei. E aí, eu vou fazer os vincos e fazer com a canetinha, desse jeito aqui. Olha, as 4 já desenhadas, e aí eu venho fazendo o mesmo que eu fiz na portinha. Eu venho só vincando. E aí, ele já faz o desenho bem legal, olha só. Olha, ficou assim, as 4 folhas já trabalhadas, ok? Agora aqui, olha, já cortei todas as partes aqui. E aí, essas partes, eu coloquei com 1 centímetro, exceto essa daqui que vai aqui, que eu vou fazer uma basezinha, ela vai ficar com 2 centímetros. Todas as outras ficaram com 1 centímetro. E aí, são as medidas aqui. Essas partes e as janelinhas, as partes da janela e da portinha, eu vou pintar tudo da mesma cor. Eu escolhi esse daqui, é um primavera, uma corzinha bem, um verde bem bonitinho, e eu vou pintar com ele. Agora aqui, essa parte, eu escolhi uma cor bem clarinha pra passar, só um bege, né, um begezinho aqui, só pra quebrar um pouco do branco. Mas o segredo aqui nessa parte eu não vou deixar as marquinhas do pincel, eu vou passar e depois eu venho aqui com o rolinho, olha, e só dou uma esticada aqui nessa tinta, tá vendo? Olha, e ela fica com essa textura. Se você quiser, dá pra usar rolinho com textura também, aí vai ficar com efeito, cada rolinho, né, tem um efeito, dá pra fazer como se fosse outra textura, tá vendo? Olha, ele fica assim. Então, agora aqui eu já tenho as peças e a gente vai iniciar a colagem, ok? Vamos lá. Esse daqui, eu fiz um efeito mármore pra colocar aqui na soleira da porta, olha. Esse trabalhinho, eu já tenho um vídeo no canal explicando como faz esse efeito. Vou deixar o link na descrição pra vocês, se quiserem, fazerem lá. Então, a gente vai começar assim. Eu vou colocar essas plaquinhas aqui, e elas vão ficar rente aqui, dessa forma aqui, ó, o lado pintado, né? Ele vai ficar aqui e ele vai ficar rente à parede dessa forma, ó. E aí, o que sobrar, eu jogo lá pra dentro. Aí, aqui do lado de dentro, vai ficar as sobras, né? Porque a gente fez com 1 centímetro, mas essa placa é de 2 milímetros. Então, tudo que sobrar vai vir aqui pra dentro. E aí, eu vou montar. Eu vou colar tudo aqui. Essas são aqui. Aqui. E a gente vai montando assim, colando, olha, todas elas. Eu vou deixar tudo coladinho. Olha só, coladinho, ficou assim. Olha que legal. Agora, a gente vai colar a parte de trás, né? Então, eu já tenho aqui a minha portinha. E eu vou colá-la aqui atrás, olha, dessa forma. Alinhando aqui, e aí eu colo aqui atrás, aqui por trás. Venho aqui, já marquei, né? E aí, eu passo a cola e fixo ela. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a janelinha.
eu venho aqui por trás e vou fixá-la aqui em cima, olha, desse jeito. E ficar assim. Agora, eu vou virar de novo e eu vou colar as minhas plaquinhas de acetato. Olha só. Esse daqui é uma bandejinha de bolo, tá, gente? Que eu recortei. Então, eu vou colar aqui com a cola quente mesmo. Eu vou fazer um reforço aqui, olha, juntando a lateral do acetato com o isopor, porque esse acetato que eu tô usando, ele tá um pouquinho grosso, então ele tá forçando um pouco, eu tô com medo que ele descole, então eu vou fazer esse reforço aqui, olha. Se o plástico que você estiver usando, ele for mais maleável, não tem necessidade, tá? Mas eu achei que aqui era necessário, então eu vou fazer esse reforço aqui com a cola quente nas bordas. Agora aqui, gente, para colocar as folhas da janela, eu posso colocar assim, eu posso colocar um pouquinho aberta, eu posso colocar uma assim fechada e a outra aberta. E aí aqui, ó, vocês brincam do jeito que vocês acharem mais legal. Eu gostei assim. Eu vou deixar ela um pouquinho só, só um pouquinho assim, né? Um pouquinho como se estivesse começando a abrir. Daí, olha, eu montei as duas, coloquei um pinguinho de cola aqui dentro para me ajudar na sustentação, e aí eu vou colocá-las assim, vou colá-las assim, olha, uma de cada lado. Aqui, gente, para fazer a cortina, eu peguei um pedacinho de tricoline estampada, eu dobrei. Como ela é mais durinha, nem precisou colar, mas se for um tecido mais levinho que você estiver usando, passa uma cola aqui. E aí, eu vim de 1 em 1 centímetros e eu vim fazendo buraquinhos, olha. Você faz aqui, dobra, corta aqui, e aí faz isso em toda ela, nessa parte aqui onde vai ficar o varão, ó. Aí vem, corta, e aí ela vai ficar assim. Depois, a gente vem passando aqui, olha. Se você tiver ilhós, dá pra colocar também. E aí fica bonitinho, fica parecendo cortina mesmo. Mas assim eu já achei legal, ó. E aí depois é só a gente organizar lá na cortininha, lá na janelinha, na portinha. Aqui, gente, só pra gente não se perder, vou passar as medidas pra vocês. Aqui, a portinha, a parte de dentro, ela ficou com 15 centímetros por 6,3 aqui tá dando. Essas distâncias, olha só, é de aproximadamente, aqui ó, meio centímetro. E aqui tá dando mais ou menos 8 milímetros, daqui até aqui. Daqui até aqui e aqui no meio também. E aqui ó, meio centímetro, depois eu venho e divido no meio. Esse pedacinho aqui ó, por volta de 2 milímetros. Cada desenho desse, olha, 2 milímetros, ok? E a janelinha, olha, a parte de dentro ficou com 7 por 10, ok? Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o vasinho, olha só. Eu recortei aqui, né? Recortei aqui um dedinho pra cima, e aí eu vim com o meu ferro de passar e vim virando a borda aqui, olha, desse jeito. E aí ele fica assim, olha, com a borda virada e fica bem mais resistente, olha. Foi isso. Aqui, gente, pra ficar com essa textura mais granulada, eu passei o primeiro pincel com a tinta e depois eu venho com o rolinho, olha, e aí é o rolinho que dá essa textura, ok? Então, eu vou fazer isso, eu acho que aqui vai precisar de umas 2 ou 3 camadas, e aí eu vou pintar até ele cobrir totalmente o meu potinho. Aqui, gente, pra fazer o telhadinho, eu cortei uma tira, né, daquela parte sanfonada de embalagem de bolo, e ela tá com 18,5 por 5 de largura. E eu cortei vários pedacinhos do isopor da mesma altura, né? A altura, então aqui ele tem 4 milímetros de altura, eu cortei com 4 milímetros de largura, para ele ficar assim, parecendo
um caibo. E aí, eu deixei ele um pouquinho menor. Ele tá com 17. E aí, eu vou precisar de 2 pedacinhos pra juntar, 2 e os outros pra fazer a parte aqui, né? Um faz isso, o outro faz aqui e o outro junta as partezinhas. Então, o que vai juntar a partezinha, ele ficou com 3 centímetros. 3 centímetros ali tá. 3 centímetros. É o que eu vou montar aqui, ó. Esse de 3. Esse daqui, ele ficou com 4,5. 4,5. É o que eu vou fazer assim. E esse outro menorzinho, ele ficou, acho que com 2,5, 2,5. 2,5 é o que eu vou fazer assim, olha. E aí, eu vou montar desse jeito aqui. Aqui, gente, eu quero dar um efeito jateado nessa plaquinha. Então, eu vou vir com o verniz e vou dar umas batidinhas. E aí, durante a secagem dele, eu venho aqui de tempos em tempos e eu dou mais uma batidinha. Eu vou deformando essa secagem aqui para que ela não fique certinha, ok? E aí, depois a gente vê o resultado final. Aqui, gente, para eu colar essa parte aqui, olha, eu vou colocar assim e eu vou medir pelo lado de dentro aqui, olha, para eu fazer o cantinho dele ficar bem bonitinho na hora de encaixar, olha. Coloco aqui e marco para fazer o corte. Ó, vem aqui, marco. Bem aqui e aqui. Daí eu vou cortar para ele encaixar bem bonitinho ali. E aí, olha, ficou assim. Agora eu vou pintar. Agora, pra colar aqui o telhadinho, olha, já secou, ficou um pouquinho, com um pouquinho de textura, né, pra tirar um pouco aquele brilho, aquela coisa bem retinha. E aí, eu vou prender aqui, olha. Aqui, gente, a cola não pode estar muito quente, tá? Senão ela vai derreter esse plástico. Então, eu venho, colo aqui um pinguinho com cuidado de cá e todas as pontinhas. Agora eu vou fazer o detalhe do arabesco. Aqui eu já tenho alguns vídeos no canal explicando, mas basicamente a gente corta, né, uma fatia, uma fita, amassa, pinta e aí ela vai ficar assim, bem fininha. E aí eu venho aqui moldando o arabesco do jeito que eu quero, né? Venho aqui, eu posso colocar girando para um lado, pro outro, e aí é o desenho que vocês quiserem fazer, ok? Olha, pode ser assim, olha, para esse lado de cá, e aí a gente vem brincando aqui ó, pode ser assim, por exemplo, tá vendo, ó? Coloco assim, já fica bem legal. E aí, na hora da colagem, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque ele tá bem fininho, então usar a cola quente ou a cola instantânea, mas é um pinguinho só, porque senão ele desfaz. Já tem um vídeo aqui que eu explico com bastante detalhes, então se você não viu ainda, vale a pena assistir, vou deixar o link na descrição. Mas é isso, tá? Olha só, gente, como eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Vem aqui com um pinguinho de cola, com a ajuda da pinça, olha, encosta aqui. Bem assim, ó. Ok? Aqui, gente, depois que eu pintei, colei, eu venho encobrindo aqui os pinguinhos de cola que por acaso escapou, olha. Aí eu venho e encubro eles com tinta, tá? Aqui eu tô usando a tinta ouro negro, aí ela é metálica, aí dá esse efeito de metal, tá? Mas dá pra usar qualquer tinta, né? Qualquer cor, aí dá pra fazer um branco, e aí depois fazer um zinabre. As ideias são muitas, né? Dá pra fazer cobre, dourado, aí é opção de vocês, tá? Eu quis fazer nessa daqui porque essa é uma encomenda, né? E aí a minha clientinha
ela pediu 2 quadros e o outro quadro, ele já tem aqui um detalhe desse jeito. E como ela vai deixar junto, eu quis fazer na mesma cor para combinar. Mas o prateado também vai muito bem aqui nessa paleta, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz as flores da primavera. Eu vim aqui, olha, peguei uma espuma. Pode ser a de cozinha mesmo, né? Se você for usar uma que já foi usada na cozinha, tem que lavar bem, tirar bem a gordura, mas dá pra usar. Esse daqui veio de suporte, como almofadinha, né? De uma compra, e aí tô usando ela, olha, pra aproveitar. E aí você vem aqui, ó, pica o menor possível, quanto você conseguir, o menorzinho possível, pra facilitar. Uma tesourinha leve, né? Porque senão vai começar a doer a mão. E aí você vem assim, ó. Põe dentro de um potinho e vem picando, olha. Desse jeito. Vem picando, picando, picando. Até ficar bem pequenininha. Ok? Sai picando, ó. Bem assim, com a pontinha da tesoura. Olha, gente, eu fui picando até ficar assim, ó. Desse jeito. Bem pequenininho. Agora eu vou pintar. A pintura eu vou fazer com a tinta PVA mesmo. Aqui eu vou usar o branco. Porque eu vou fazer a primavera branquinha. Mas, daí aqui você coloca a cor que você quiser. E para ajudar na pintura, eu vou colocar um pouquinho de água nessa tinta aqui, vou dissolver um pouquinho. E aí já coloquei um pouquinho de água e aí eu vou misturando, olha. Vou misturando, vou sentindo se precisa de mais água ou não, para dissolver um pouco essa tinta. E aí eu misturo até ela ficar bem homogênea, da cor que eu quero. Pra ela ficar bem branquinha, como a minha esponja era colorida, de rosa, né? Eu vou precisar dar uma segunda demão. Então, eu vou esperar esse daqui secar. E aí, depois eu venho e coloco mais um pouquinho de tinta pra ela ficar bem branquinha, porque eu quero ela bem branquinha. Apesar de que essa cor já ficou linda, né? Dava pra fazer uma coisa assim, salmão, né? Mas eu quero ela branquinha. Então, eu vou esperar esse daqui secar. Daí eu deixo secando, de tempos em tempos eu venho e dou uma mexidinha assim pra ela não aglutinar, não colar uma na outra, né? E aí vou deixar secar. Então aqui, olha, já secou. Eu fiz várias cores, né? Várias cores, já estão todos sequinhos nas cores que eu escolhi. E agora a gente vai pra montagem do ramo. Aqui eu já escolhi um raminho de árvore mesmo, que tava seco. E aí eu vou tirar, esse aqui é um cipreste, eu vou tirar esses excessos aqui, olha, tá vendo? E aí nisso, aqueles galhinhos já mais fracos, eles saem também. Eu vou tirar todos esses excessos e aí a gente vai colar aquelas, a espuminha aqui pra formar a primavera. Então, aqui, olha, eu já fiz a limpeza do galinho. Agora, a gente vai pra colagem. E aqui é muito simples, olha, a gente vem, você pode usar um pincel ou a própria cola mesmo, assim, o biquinho da cola, e vem espalhando em pontos onde você acha que tem que ter mais ou menos flores, olha, vem colocando. E aí depois, olha, é só vir e jogar, ó. E aí, ela vai fixar nesses pontos onde tem cola. Depois que secar, a gente vem, esperar secar, tá? Depois que secar, a gente vem, bate, tira o excesso e ela já fica com a formação bem legal. E aí, gente, olha que bacana que ficou. Tem várias aqui, várias cores, né? E aí, ó, eu gosto sempre de bater. Bate bem forte pra ela não ficar caindo depois, né? Olha só, ela fica bem resistente mesmo. E aí, a gente pode fazer a decoração agora com elas. Eu coloquei algumas verdes para dar impressão de folhinha. Dá impressão de folhinha, mas isso é opcional, tá? Porque ela pode muito bem ficar só ela. E aí, a gente pode fazer os arranjos do jeito que a gente quiser, ok? Pode colocar várias de cores, mesma cor. Aí é o que mandar aí a sua criatividade.
Olha essa arte como ficou finalizada. Aqui já tá finalizada. E aí a gente vai colocá-la aqui. E aí, olha, aqui já fixei os vasos. Agora eu vou colocar a decoração das plantinhas. E aí aqui, gente, a minha clientinha pediu todo colorido, né? Mas é opcional, daí vocês colocam aí do jeito que vocês mais gostarem, né? Olha só. E aí a gente vai brincando aqui, ó. Tá vendo? Esse. O branco. Trazer o branco. Ok? Bom, gente, então esse foi o resultado final. Olha que graça. Aqui, na verdade, dá pra gente trabalhar ainda mais, né? Dá pra fazer um envelhecimento nas portas, dá pra colocar grama aqui na calçada, se vocês quiserem. Então, assim, eu trago pra vocês um projeto base, né? E aí vocês podem trabalhar nele, colocar aí a criatividade de vocês. Eu não costumo trazer muito elaborado, porque senão as pessoas acabam ficando, né, acham muito complexo, muito difícil. Então eu trago um projeto mais básico que a maioria das pessoas consiga fazer, ok? Agora, gente, essa é uma segunda opção que eu trouxe, né, para essa mesma fachada, mas agora harmonizando um pouco mais as cores, trazendo aí uns tons mais pastéis, né? Fica mais romântico, fica mais delicado, mas é opcional, né? Eu achei linda as duas opções, tanto a colorida quanto essa. E fica a dica para vocês. Então, o mesmo modelo, a mesma fachada, dá para a gente fazer algumas opções, né? A depender do gosto de cada um. Então, comenta aí embaixo qual que você mais gostou, qual que você achou mais legal, qual que você prefere. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso me ajuda a crescer aqui no canal e continuar trazendo conteúdo para vocês. Então, muito obrigada por ter assistido e a gente se vê na próxima.